Louvado seja Deus. Uma boa tarde para vocês, já desejando uma boa noite que está chegando, não é? Aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 20, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai se compadeceu dele, compadecido dele, ou seja, com dó, com pena, tendo misericórdia por causa do seu filho que estava naquele estado. Essa passagem aqui fala do filho pródigo, não é? É aquela passagem em que podemos refletir sobre o que Jesus disse quando todos acusavam aquela mulher de adultério. Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Ou seja, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Todos nós, de alguma forma, já erramos em nossas vidas. Então, todo mundo se retirou dali, ninguém atirou nenhuma pedra naquela mulher, porque todo mundo já tinha errado. E agora, nesse momento em que Eli, esse filho pródigo, ele tinha errado, ele cometeu um erro, ele pediu a parte da sua herança a seu pai, o seu pai ainda estava vivo. O costume é que se reparta uma herança depois que morre, mas o seu pai ainda estava vivo e ele pediu ali para o seu pai a parte da herança dele e o pai distribuiu para ele todos aqueles bens em que cabia a ele, em que era de direito dele quando o pai partisse para o outro lado. Então antecipou-se ali aquela partilha de bens e o pai deu a parte da herança dele e ele foi embora. Foi embora e levou e desperdiçou tudo, toda a sua herança. E neste momento, nesse ponto agora que ele está voltando para casa, ele tinha perdido tudo e ele estava descalço. As suas roupas não serviam mais, estavam sujas e rasgadas. E a Bíblia diz que, olha só, era de costume aqueles pais lá, eles presenteavam seus filhos com um anel especial. Ele tinha um anel especial de príncipe que, quando ele foi embora, ele deve ter vendido para se alimentar depois que acabou tudo. E quando ele está voltando ali, o pai, com dó dele, não tem mais um anel no dedo, nem sandália nos pés, a roupa toda rasgada e suja, porque a Bíblia diz que ele cuidava de porcos. E para quem conhece um pouco, não é? Falando de porcos, hoje eles estão deixando as baias diferenciadas para que não seja como antigamente, com aquela sujeira toda. Mas naquela época, os chiqueiros, como a gente fala, eles não eram como esses que vocês podem ver hoje assistindo no Globo Rural. Os chiqueiros daquela época era muita lama e muito fedor, então ele estava fedendo, ele estava sujo. E a Bíblia diz que a vontade dele era comer, se alimentar da comida daqueles porcos. A que ponto nós podemos chegar quando nós erramos, não é? E quem nunca errou? Às vezes erramos quando se afastamos de Deus, e para se afastar de Deus não precisa de muita coisa, não é? O inimigo está sempre ali tentando os seus servos e basta apenas que nós sofra algumas coisas para se entristecer com o Senhor e o inimigo dizer: olha aí, Deus nem se importa com você. Então nós se afastamos, e quando eu falo se afastar, não é você se desviar. Você diminui a sua oração, ora muito menos, ou às vezes nem ora, não é? Lê a palavra, ouve, mas não considera como considerava antes. O Senhor disse para uma igreja no livro de Apocalipse:
Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Então, este filho aqui, ele tinha deixado aquele primeiro amor, ele saiu de perto do pai. Ele não acusou o pai de nada, mas ele queria viver uma vida diferenciada, que ele tinha um sonho que lá fora ele iria achar algo que lhe faria mais feliz. E ele se afastou. E às vezes nós damos passos errados em nossas vidas, às vezes até achando que estamos acertando. Ele achou que ia acertar, né? Ninguém sabe qual o propósito real do coração dele, mas uma coisa é certa, ele não saiu daí pensando em perder tudo. Talvez ele quisesse provar até para o pai dele que ele ia pegar aquela fortuna dele, ia multiplicar e o pai ia ter orgulho dele, né? Ele deu um passo errado e o pai sabia de tudo que estava no coração dele. E quando ele está voltando agora, nessa passagem que eu acabei de ler, o pai se compadece, olha só. Ele ainda está distante da casa, mas o pai estava com os olhos fixos todos os dias, esperando aquele filho voltar. Voltar para a sua presença, voltar para o lugar que nunca devia ter saído. E ali o pai fica compadecido dele. Antes que ele chegue, ele dá aqueles passos em direção ao seu pai, mas antes que ele chegue, o pai corre. A Bíblia diz que o pai corre, abraça ele, beija ele, diz o seguinte: traga um anel, coloque no dedo do meu filho, traga sandálias, coloque nos pés dele e traga roupas para ele se vestir. E mate um novilho cevado, vamos fazer uma festa. Esse meu filho que estava perdido, hoje ele foi achado. Louvado seja Deus. Ele não deixou de ser filho. Às vezes você é um filho de Deus, mas você está passando por coisas terríveis e você não está entendendo porque você está dando um passo errado para um lado e dá um passo errado para o outro. Quanto mais ele ia de lugar a lugar, mais ele perdia coisas e ele não estava entendendo. Ele precisava estar na presença do Pai, porque ali ele estava em segurança em sua casa. Deus quer você na presença dele, porque ali você está em segurança, na presença do Senhor, presente, unido com ele ali, sim, em oração, ouvindo a sua voz e obedecendo. O Senhor não quer você distante. Talvez você tenha sofrido algumas provas, algumas coisas nessa vida, e o inimigo está soprando aí, olha, Deus não está se importando, ele não liga para você. E você talvez tenha se afastado um pouco, você não tem aquele primeiro amor que você tinha pelo Senhor, aquela convicção que você tinha no início, aquela oração fervorosa, aquela oração de coração. O Senhor quer que você volte à prática das primeiras obras, as obras boas. O Senhor tem saudade de você, daqueles momentos de oração. Eu não sei com quem estou falando agora, mas Deus sabe. Ele quer um relacionamento mais perto de você. Ele não deixou de ser filho, mas ele era um filho que estava distante do pai. E agora ele se aproxima e o pai corre e dá um abraço nele. É isso que o Senhor quer, abraçar você, beijar você. O Senhor quer você bem pertinho, pertinho. Se o Senhor permitiu muitas coisas na sua vida, isso trouxe muitas angústias e tristezas para você, saiba, é porque o Senhor quer você perto. O Senhor permitiu que ele perdesse tudo ali, para que ele viesse mais para perto do Pai, pertinho do seu Pai. Ele queria perto. É isso que o Senhor quer, que você esteja perto. Não se distancie nem sequer um passo da presença do seu Pai, do Senhor. Ouça a sua voz e obedeça. Deuteronômio 28 diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar o que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos.
As bênçãos vai correr atrás de você. Você não precisa ficar preocupado, atribulado, atribulada para alcançar alguma coisa, porque as coisas irão alcançar você. Deus vai abrir a porta. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. E às vezes você está batendo em portas erradas. O filho estava ali agora em um determinado momento. A Bíblia diz que ele foi trabalhar para um homem que criava porcos e colocou ele para cuidar dos porcos. Ele foi bater na porta errada. Mas a Bíblia diz que caindo em si, sabe? Chega um momento que você precisa cair em si, porque você sabe o que Deus quer de você. Não importa que o mundo não saiba, mas você sabe. Ele caiu em si e disse: olha, quer saber de uma? Vou voltar para casa do meu pai. Vou dizer para ele que pequei. Ele tinha errado, né? Ele estava dizendo o seguinte: eu reconheço que errei, então eu vou falar para papai. Errei, papai. E ele foi. E o pai recebeu, fez aquela festa e ele voltou de novo à presença do seu pai. E ele se alegrou muito, o seu pai se alegrou muito. Teve alguém que não gostou. Isso é comum. Se você está retornando para a vontade de Deus, retornando para o princípio, para o primeiro amor, vai ter alguém que não vai concordar. Vai dizer, isso, aquilo, outro. Alguém não vai gostar. Teve alguém que não gostou, mas o pai não deu bolas para isso. A festa continuou, e o pai continuou feliz com ele ali. Não se preocupe com o que A, B ou C vai pensar ou vai dizer, porque o importante aqui é o que Deus pensa e quer de você. E sabe o que Deus quer de você? Deus quer que você tenha o melhor. É isso que Deus quer. Deus quer que você viva bem. É isso que Deus quer de você, que você viva feliz, não oprimido, não triste. Deus te chamou como cabeça e não como cauda de cantalaias. E às vezes nós mesmos nos colocamos na posição de cauda e os homens vão ficar felizes porque somos cauda. Vão ficar felizes por nós ser cauda. Porque eles não se importam realmente com você. Sabe quem realmente se importa com você de fato? É o Senhor Deus Todo-Poderoso, seu Pai. Quando alguns homens se importam com você, é Deus que coloca amor no coração para ele se importar. Tudo vem de Deus. A graça dos homens olhar para nós e dizer: poxa, gostei dessa pessoa. É o amor de Deus. É a graça de Deus. Deus nos dá graça. Sabe? Porque bom só há um, e é Deus, e é seu Pai, e Ele te ama. E ainda que alguns não cooperem, não colaborem, não aceitem a decisão de você estar mais perto do Pai, fique bem perto do Pai. Você não vai se arrepender. Eu quero orar por você nesse momento. Tá? Eu quero pedir a Deus que coloque, reacenda a chama desse amor no seu coração. Desse primeiro amor que você teve com o Senhor. E se você está me ouvindo, nunca teve esse encontro com o Senhor, chegou o momento. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro com o teu filho, com a tua filha que está aqui, orando comigo agora, em nome de Jesus. Eu te peço, reacende a chama desse amor, desse primeiro amor no coração dele, no coração dela, Senhor. Aleluias, assim como aquele pai recebeu, aquele filho pródigo recebe o teu filho, tua filha, nesse momento, dá um abraço, Senhor, um beijo, Senhor, coloca um anel no dedo, vestes novas, sandália nos pés, Senhor, abençoa a vida dele, a vida dela, restitui tudo que ele e ela perdeu em dobro. Eu te peço em nome de Jesus, amém. E você diz amém, crendo que você já recebeu esse abraço, esse beijo, e está vindo em dobro a restituição de tudo que você perdeu. Em nome de Jesus, as bênçãos vão correr atrás de você. Você não tem que ficar preocupado agora. Só dê graças a Deus, louve, adore. Louve o nome do Senhor. Houve uma festa ali. E agora precisa haver uma festa aí no seu coração, na sua vida. Você e o Senhor festejando. Louve a Ele, porque o Senhor quer fazer essa festa com você. Os dois juntos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz do Senhor.
Até a próxima, em nome de Jesus. Eu te peço, se inscreva aí no canal. Em nome de Jesus. Se puder, deixa o like. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.